Olá, bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje, vamos falar de algo que está deixando muita gente, assim, intrigada. A seleção brasileira, né? Garantiu a vaga para a Copa do Mundo bem cedo, o que seria ótimo, mas o clima não é exatamente de festa. Pelo contrário, chovem críticas. Então, a nossa missão aqui é mergulhar fundo nas fontes que a gente recebeu para tentar entender, sabe, qual é a real situação da equipe e o impacto inicial do Ancelotti e essa distância para o futebol europeu que tanto falam. É um paradoxo, né? A única seleção que jogou todas as Copas, sempre colocada lá entre as favoritas, mas, na prática, o futebol atual gera muita discussão. Ok, vamos lá, vamos tentar desempacotar isso. A classificação matemática veio, Cedo. mas as fontes são bem claras. Torcida e imprensa não estão convencidas. Não compraram a ideia de que está tudo certo. O nível de exigência com a seleção é sempre altíssimo, né? Exatamente. E não é só impressão, não. O desempenho em campo, pelo que as análises mostram, realmente deixa a desejar. Está longe do ideal. Falando do Ancelotti, o que as fontes indicam, assim, nesse começo, é uma tentativa de arrumar a casa, sabe? Começando pela defesa. Ah, defesa. Isso. Menos daqueles gols que as fontes até chamaram de ridículos. Talvez uma postura um pouco mais focada ali atrás. Os gols ridículos, adorei a sinceridade das fontes. Mas e o ataque? Ele continua sendo, tipo, o calcanhar de Aquiles? Olha, parece que sim. A defesa mais postada, mais organizada, é um ponto positivo inicial, claro. Mas lá na frente, a dificuldade para transformar a posse de bola em chance clara de gol, sabe? A tomada de decisão no último terço do campo, é, parece que os problemas antigos continuam ali. Entendo. O que é fascinante é justamente isso. Você vê um ajuste defensivo que parece mais imediato, talvez mais simples de mexer, e, por outro lado, um problema ofensivo que parece mais profundo, mais complexo de resolver, assim, rápido. E tem aquela questão da vontade dos jogadores, né? As fontes mencionam que parece ter melhorado um pouco, mas, como uma das análises bem aponta, será que isso não é só aquele gás inicial? Aquele famoso efeito técnico novo? Pode ser, sim. É um fator comum, acontece bastante, a gente vê isso em clubes o tempo todo, né? Dá aquela animada inicial, mas não necessariamente garante consistência ao longo prazo. Exato, mas isso se conecta com o ponto principal, o ponto nevrálgico mesmo, que as fontes batem muito na tecla. O vácuo, o abismo entre o futebol que a seleção joga aqui na América do Sul, mesmo dominando, mas Isso, dominando aqui. E o nível das grandes seleções europeias. Não é bem uma novidade, né? Mas os confrontos diretos, as últimas Copas, isso fica muito claro, escancarado. As fontes detalham bem. Desvantagens físicas, táticas, até de intensidade de jogo, de criatividade contra essas equipes de ponta. Se a gente conecta isso ao quadro geral, é um desafio quase estrutural do nosso futebol hoje. e o tempo tá correndo, né? Temos aí o quê? Um ano, mais ou menos? Talvez uns 8 jogos oficiais até a Copa de 2026 para o Ancelotti. Tentar diminuir essa diferença. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, eu acho. Toda essa aposta num técnico europeu, um cara renomado como ele, as fontes mostram uma expectativa enorme quase. Quase messiânica, né? É uma aposta alta, sem dúvida nenhuma. A esperança toda, como está descrito nas fontes, é que a experiência dele, a bagagem vitoriosa lá na Europa, os métodos diferentes, outra visão tática talvez, que tudo isso possa não só ajustar o time taticamente, mas quem sabe resgatar um certo brilho. Aquele belo e bom futebol que está na memória do torcedor brasileiro, sabe? Aquela coisa mais artística, talvez. Exato. Tem uma carga emocional muito forte nisso. É quase uma busca por reencontrar uma identidade que parece um pouco perdida ultimamente. Então, resumindo o cenário, temos a vaga para a Copa na mão, sim, mas um futebol que não convence, que gera muitas críticas. Temos um técnico novo, o Ancelotti, começando a mexer as peças. Com alguns sinais na defesa, talvez, mas com o ataque ainda meio emperrado. E, como pano de fundo constante, essa comparação com a Europa, que quase sempre é desfavorável para a gente. É isso. Precisamente. O cenário é esse.
Uma tensão entre o peso da nossa história, que é muito vitoriosa, e a realidade atual, que apresenta desafios bem significativos. A chegada do Ancelotti é a grande cartada, a aposta principal para tentar virar esse jogo, para diminuir essa distância para o topo mundial. A grande questão é, o tempo e as condições vão ser suficientes para isso? Fica a dúvida no ar. E para a gente pensar um pouco mais, tem uma provocação interessante que ficou nas entrelinhas das fontes, algo que a gente não discutiu diretamente. Será que só importar um técnico europeu com suas táticas e métodos é o bastante para reacender aquela magia do futebol brasileiro que encantou o mundo? Ou será que a saudade que o brasileiro sente é de algo mais profundo? Uma ginga, uma irreverência, algo que talvez não se encontre só numa prancheta tática. Fica aí a reflexão.